Olá, seja bem-vindo. Esse é o IES Brasil News. Eu sou Fábio Natoli. Eu sou o jornalista Carlos Bahia e você vai acompanhar os bastidores da política no Paraná e no Brasil. Muito bem, Carlos Bahia. Então, em relação à questão envolvendo o processo das eleições presidenciais, a gente aborda um tema interessante, que é a relação por que os principais candidatos à presidência da República, Flávio Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT, não estão indo aos debates. Bem, Fábio, analisando os fatores, eu acredito que o ideal é eles não perderem o espaço, porque a campanha hoje é menos de um mês e meio. Antes eram 3, 4, 5, até 6 meses de campanha. Então a estratégia do seu partido escolheu não participar, mas seria uma oportunidade de se apresentar, principalmente aqueles eleitores que ainda estão indecisos. Agora, meu caro Carlos, o fato é o seguinte: no lado do PT, o partido entende que Lula ir ao debate seria um desgaste desnecessário, porque iria sofrer bastante pressão, críticas, até envolvendo, no caso, até o filho dele que está agarrado em relação à questão da justiça, em relação à Polícia Federal. Então Lula evita de ir ao debate, porque vai tomar muita pancada, principalmente dos partidos pequenos. Eu acredito que a estratégia do presidente Lula foi justamente isso, porque como ele tem mais oposição e menos gente da situação dele, ao lado dele, para ele é mais importante não se expor, porque tem, além do Lulinha, tem o Banco Master e outro. Então ele não ia ser um debate, ia ser um momento onde ele ia ter que se defender o tempo todo. Exatamente. Do lado de Flávio Bolsonaro, a alegação é o seguinte, que disputar com quem tem uma máquina na mão, como é o Lula, fica difícil. Então é melhor, nesse primeiro momento, não participar de debate para ele não sofrer uma sangria, ou seja, não ter muitas críticas para cima dele. Também essa é a justificativa. Então, por esse motivo, e você que está sempre nos acompanhando e vai continuar nos acompanhando por aqui, é que Lula e Flávio não há interesse de ambos de participar do debate, mas isso nesse momento, né, Carlos? Eu acredito que pode mudar. Talvez no próximo debate eles veem e tem que dar a cara para bater, o povo quer ouvir. É evidente que cada um tem o seu público eleitoral, o seu público certo, tanto na esquerda quanto na direita. Porém, tem os indecisos. E as eleições vão ser decididas por essa faixa dos indecisos. Então eles têm que conquistar esse voto. Por isso, de repente, vale a pena se expor. Exatamente. Agora, o detalhe que o último debate que a Globo, normalmente a Globo que realiza o último debate antes das eleições, eles já sinalizaram que vão nesse debate, porque, na verdade, já analisado o seguinte raciocínio, Carlos, e você que está nos acompanhando. Perder essa grande oportunidade de estar num grande veículo para poder expressar o que você pensa fica mais fácil. Então, na balança, eles já pesaram, olha, pode ter desgaste, pode sofrer algumas críticas, mas o público é enorme e, nesse caso, vale a pena sim, eles os dois, Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL, de ir ao debate. Então, debate na Globo está praticamente, a gente diria, 100% de participar. Agora, nos outros debates, a gente aguarda, né, Carlos? O que eu acredito é que já está certo que essa campanha, essa eleição vai para o segundo turno. E também é evidente que quem serão os futuros, quem vão para o segundo turno, que é o Lula e o Flávio, dificilmente vai mudar esse quadro. E aí a campanha vai ser disputada no segundo turno, e para o Lula é melhor, porque daí é um contra o outro. Ele não terá, digamos, hoje, o risco que ele correria de levar bastante crítica e ser, de repente, ofendido em algumas coisas, trazer todos aqueles problemas que teve no governo e da própria vida dele, junto ao filho, o Master e muitos outros, a crise política econômica dele internacional, com os Estados Unidos e outros países. Então isso tudo ia ser muito ruim para ele. Então eu acredito que ele está apostando justamente em evitar esse confronto
para evitar dele perder ponto por conta dessas críticas, desses debates que ele vai ter que ficar se explicando e não vai ter tempo para apresentar aquilo que ele gostaria, que são as ações de governo ou proposta para o seu próximo mandato. E falando em política, Fábio, o transporte público no dia das eleições já está determinado pelo TSE para o dia das eleições em todo o território nacional, transporte público, isso é muito importante. E a gente tem uma matéria exatamente de Brasília sobre esse assunto. Domingo, dia de tráfego menos intenso e de menor fluxo de pessoas na maioria das cidades. É num domingo também que ocorre o dia da eleição. Para que os cidadãos exerçam o direito ao voto, assegurar a mobilidade é um dever do poder público e uma vedação a candidatos e partidos. A lei proíbe que essa oferta seja feita por qualquer pessoa aos eleitores no dia da votação. É crime eleitoral. O transporte deve ser obrigatoriamente público, de uso individual ou de serviço normal, sem finalidade eleitoral. De acordo com a consultora legislativa da Câmara dos Deputados, Manuela Nonô, as regras buscam oferecer condições de participação sem custos para a população. As regras elas tentam garantir um transporte público também gratuito, suficiente, e também a pessoas especiais que moram longe ou que têm mobilidade reduzida, que essas pessoas consigam votar. Além das normas que regulamentam as obrigações e proibições sobre transporte nas eleições, a consultora legislativa da Câmara, Manuela Nonô, destaca que há um cuidado para oferecer o direito de participação da votação a todas as parcelas da sociedade. Uma resolução que trata dos indígenas, dos quilombolas e de outras comunidades tradicionais, que foi assegurado a essas pessoas que fosse organizado um transporte também para eles, um transporte que vai dependendo de uma logística envolvendo vários entes federativos, de uma comunicação e de um planejamento que envolva as aldeias, inclusive em termos de língua. E também um programa do TSE que diz que o seu voto importa, que é dirigido às pessoas com deficiência e às pessoas com mobilidade reduzida. Essas pessoas vão poder pedir até 20 dias antes das eleições um transporte particular mesmo para elas, se necessário, o seu acompanhante, para que elas possam se fazer presente e exercer o seu direito de voto. A consultora legislativa da Câmara dos Deputados destacou ainda obstáculos a serem superados para garantir um serviço eficaz no dia da votação. A gente vai ter estados, municípios, o país, todos envolvidos nisso. Então, como é que a gente vai planejar quem vai trazer o quê? Como é que a gente vai vislumbrar qual é a necessidade mesmo dessa demanda? A gente corre risco de ter municípios em que isso funcione maravilhosamente, em outros que não funcione tão bem, né? A gente tem que cobrir as áreas remotas, a gente tem que garantir a acessibilidade, a gente tem que ter esses horários e essas rotas bem divulgados, e não só os horários e as rotas também, o próprio direito a isso tem que ser divulgado, senão é um desafio a ser vencido. Mais do que assegurar o direito de ir e vir, ofertar adequadamente o transporte público aos eleitores, para a consultora legislativa Manuela Nonô, contribui para o êxito do processo eleitoral. Se a gente não tiver uma democracia que inclui quem chega de ônibus, de barco, de van, de canoa, a gente não tem uma democracia completa. Então, é claro que essa falta de transporte, que afeta principalmente pessoas que ou são mais pobres, ou moram mais longe, ou têm uma mobilidade diferente, ela afeta a qualidade da democracia. Então, sim, o sucesso da eleição depende disso. Como vocês acabaram de ver, o transporte público no dia das eleições é muito importante, porque as pessoas nem sempre vão votar aonde moram. Às vezes precisa se deslocar para outro bairro ou para outra região, por questão de mudança ou que no tempo de regularizar seu título, coisas parecidas. E antes dependia de uma carona ou até de apoio político para poder votar. Hoje não. Hoje é essa liberdade de poder ir e vir gratuitamente por meio do transporte público, isso dá mais para o eleitor uma oportunidade de fazer o seu voto independente, como manda a democracia.
Exatamente, e o TSE está fazendo aí o seu papel. Bom, Carlos, para a gente encerrar, né, a gente vai levar para você aí música. Crianças foram até o Senado levar música. Vamos ver. As crianças do Colégio Doman School trouxeram música para o Congresso Nacional. O concerto de violino encantou os presentes com a melodia e o talento dos instrumentistas. A apresentação é parte de um conjunto de eventos que comemora 10 anos do colégio. Hoje nós estamos comemorando, neste ano 2026, 10 anos da Doman School e 70 anos do Instituto para o Desenvolvimento do Potencial Humano. Então nós estamos comemorando, e para isso nada melhor do que um ambiente como o Senado Federal. Aprender a tocar violino desde a infância ajuda a desenvolver a concentração, o raciocínio lógico e a memória. Além disso, aprimora a coordenação motora e a percepção auditiva. Muito bem, Carlos. Então aí, as crianças levando música ao Senado. Maravilha, ótima iniciativa. A cultura, a música, não só para o Senado, mas para toda a vida da criança. Faz bem para a alma, desenvolve o intelecto. Boa iniciativa, maravilha. Exatamente, parabéns. E queremos agradecer a você que está sempre nos acompanhando e continue acompanhando. E a gente fica por aqui, né, Carlos? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.